Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 156. Kirangarten, 156. Passou rápido, né? Passa muito rápido. Para você que está nos escutando e não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com startups, tecnologias emergentes, produtores rurais, corporações que adotam essa tecnologia ou que propagam essa tecnologia de alguma forma, corporações que investem nessa tecnologia e, por que não, corporações que trazem novas tecnologias para que o produtor rural possa produzir mais com menos e mais sustentável também, né, Kirangarten? Então não posso esquecer dessa palavra. E também falamos com os investidores, tanto os VCs, que está aqui sentado do meu lado, o Kirangarten e a Rural também, como as corporações que possuem seus CVCs para fazer investimentos em tecnologias emergentes. Antes da gente começar, eu quero te trazer aqui, como eu sempre trago, o comercial do bem, que é com o Hospital do Amor, da campanha O Agro contra o Câncer, para poder ajudar as pessoas que estão no momento de necessidade. Vai passar um QR Code aqui. Se você sentir que faz sentido conhecer um pouquinho mais dessa campanha e conhecer um pouquinho mais do trabalho que eles realizam lá, por favor, entrem, acessem e doem, ok? Outro recado, senão a Juliana me mata lá em casa, lá na Rural. Dia 26 de novembro, Rural Day, no Cubo Itaú, um evento que conecta inovação, investimento e tecnologia no agronegócio, somando-se ao propósito da Rural, conectar o agro real ao agro tecnológico. Então, vai passar um QR Code também para que vocês possam se inscrever. Lembrando que a inscrição ela tem dupla funcionalidade aqui, né? Dupla funcionalidade é novo. Você pode se inscrever gratuitamente ou também doar R$100 para o Hospital do Amor na campanha O Agro contra o Câncer, tá? Não podemos esquecer que o apoio institucional desse podcast é da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, ajudando a propagar conhecimento e tecnologia para o agronegócio brasileiro. Ó, Kirangarten, agora sim. Vamos lá, vamos trabalhar agora. Pode começar. Pessoal, hoje nessa mesa recebemos Marina Menin, diretora de carbono da Bayer. Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente, para poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que lida com sustentabilidade, com produtividade. Antes da gente trazer a Marina Menin aqui, gente, ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Estadual do Maringá, ela é paranaense, tem formação na FGV com gestão empresarial. Ela é especialista em carbono, mas o mais importante é que ela é de uma família rural em Mamborê, no Paraná. Marina, seja muito bem-vinda. A gente vai explorar um pouquinho aqui, antes de mais nada, a sua trajetória dentro da Bayer ou fora da Bayer, até você liderar esses projetos de carbono lá dentro. Obrigado por estar aqui com a gente. Perfeito. Super obrigada a vocês pelo convite. Acho que toda oportunidade que a gente tem para bater um papo sobre o agro, desmistificar, trazer mais informação, faz total sentido. Então, do meu lado, estou super honrada de estar aqui com vocês e espero que o bate-papo seja ótimo nesses minutinhos que a gente vai ter junto. Com certeza. Marina, então vamos explorar um pouquinho de Mamborê para Bayer. Longa jornada. Parece mais longa do que realmente foi, porque assim, se for avaliar, acho que foram quase 11 anos nesse processo profissional, mas nasci em Mamborê, uma pequena cidade, 12 mil habitantes, no oeste ali do Paraná, família de produtores rurais. Eu sou a terceira geração envolvida com a agricultura. Meu avô veio de São Paulo, aí depois meu pai começou com a atividade lá também, então tenho bastante grãos, basicamente grãos. Ali a gente lá atrás, meu avô foi explorar madeira. Depois que a madeira acabou, partiu para a agricultura, mas sempre trabalhamos com grãos, né? E aí, meu pai teve 2 filhas, eu sou a mais nova, minha irmã fez odonto, e chega aquele momento, né? E agora, quem toca o negócio da família? Curiosamente, fiz agronomia por conta disso, mas acabei na faculdade conhecendo um outro mundo, o mundo corporativo, fiz estágio na época ainda na Monsanto. Legal. Passei por funções comerciais em Goiás, no Rio Grande do Sul. Depois, em 2017, vim aqui para São Paulo para trabalhar na área de marketing mais estratégico. E não saí mais. São quase 11 anos. Todo ano meu pai fala, e aí, quando volta? Você começou com Monsanto? Comecei com Monsanto. E aí, segui depois do processo da Bayer, né?
Na minha última posição, antes de liderar o time de carbono, eu liderava o time de soja, porque desses basicamente 11 anos, quase 100% da minha carreira foi conectada com biotecnologia de soja. Ô Marina, e acho que assim, a gente sempre pergunta aqui para as startups, e eu quis fazer uma pergunta que é muito correlacionada com as startups, que eu até brinco assim, se eu tivesse que explicar para minha avó o que você faz, como você explicaria de uma forma muito simples e prática para que os produtores, as pessoas que estão na ponta lá consigam entender o que você faz hoje dentro da Bayer, dentro dessa área de carbono, de uma forma muito simples. Eu faço isso com as startups, funciona super bem. Queria fazer isso com você, porque também eu acho que desmistificar é importante, como você comentou no começo do episódio. É uma missão difícil, viu? Parece fácil, mas... Olha, eu ouso dizer que quando eles são perguntados, deve dar uma... trabalha com carbono. Mas que carbono? Não, acho que tentar simplificar é super importante, até porque esse tema ainda... Embora ele seja super quente, ele é novo, muita gente está entendendo e a gente está evoluindo, mas... pai, mãe, prestem atenção agora no que eu vou falar para vocês replicarem, tá gravado. Pode pegar esse áudio e depois mostrar para os vizinhos para ajudar, mas... Se eu tivesse que explicar de forma muito direta, eu lidero hoje um negócio dentro da Bayer que visa tangibilizar essa discussão, esse tema de sustentabilidade, transformar a ciência em soluções reais, concretas, para conectar o agricultor com a indústria e mostrar ponta a ponta que a gente, se ajudar, né, cada um fazendo a sua parte, todo mundo tem sucesso e atinge seus objetivos. Né? Legal, muito bom. E é só no carbono ou porque sustentabilidade é muito maior do que... Eu acho que se foca muito no carbono, para mim é um erro. Muito. Acho que tem que ser mais geral do que isso. Tudo sustentabilidade, acho que engloba muito mais porque o mercado de carbono acho que trouxe um pouco de decepção no começo, né? De prometeu muito e entregou talvez pouco para o produtor. Então, é uma parte dessa conversa. Sim. Inclusive, dentro da Bayer, a gente tem a área de sustentabilidade, que olha de forma ampla, desde os processos internos até a instalação, por exemplo, das Bayer Forward Farming, que são locais onde praticamente escolas que a gente usa para divulgar e difundir o conhecimento sobre o tema. E carbono como uma unidade de negócio dentro do guarda-chuva de agricultura digital. Tá. Mas eu concordo plenamente. Carbono é só um elo dessa conversa, é um pedaço, e a gente se conecta muito no tema de agricultura regenerativa. Legal. É aqui que talvez você consiga tangibilizar né, para o agricultor o tema de agricultura regenerativa de forma prática e como eu ganho com isso, né? Qual a minha participação nesse processo. Porque esses dias eu mencionei o evento lá na Bahia, né? O Cerrado Summit, a gente visitou uma fazendeira que ele tinha muitas práticas regenerativas, e eu perguntei para ele, você está fazendo isso para captar crédito de carbono? Ele falou, não, nem se vem depois, um benefício a mais, mas ele faz porque para ele percebeu o benefício direto na produção, e ele fala, não, estou fazendo isso porque faz bem para a fazenda e produtividade, tudo aumentou, mas ele fala, se vem depois um pagamento para carbono, alguma coisa assim, é uma coisa a mais. Não estava dependendo disso. Então, acho que é melhor assim. Né? E é interessante porque talvez o agricultor ele já faça muito das coisas que a gente fala, mas só falta conectar o nome com a prática. Isso. Tem uma pesquisa que a gente tem acesso que o Brasil hoje, comparativamente com os outros países do mundo, o agricultor ele faz em média já 10 práticas de agricultura regenerativa. Plantio direto, 7. Lá fora nem... Global. Né? Global é 7. Então, se a gente for olhar plantio direto, há quantos anos a gente não está trabalhando todo esse sistema, né? Então, você diria que, na verdade, não é que a gente não faça, é que a gente não consegue propagar de forma correta. Registrar isso e mostrar, né, que está fazendo. Eu acho que tem vários pontos, um deles com certeza é isso, né, propagar, difundir de fato o que o agro brasileiro faz e como a gente já é diferente nesse tema, né, mas também tem um ponto que é tentar humanizar essas comunicações, né, porque a gente entra no mundo do negócio. Você trabalha muito com a parte financeira também.
às vezes a gente entra nessa área de falar conceito como se todo mundo entendesse a mesma coisa, né? Mas para esse tema em si, eu acho que tem um processo educacional muito grande ainda, do agricultor conectar. Então, eu já faço isso, isso daqui pode me gerar benefício, tipo, entender os caminhos, sabe? Eu acho que quando você fala, que nem você falou, plantio direto, biológico, cultura de cobertura, rotação de cultura, tudo isso eles já fazem. Só que, na verdade, a gente está dando um nome novo para tudo que eles já fazem, né? Acho que tem que ter essa propaganda mesmo. Eu não me esqueço do negócio que o governo japonês fez no Japão, que eles consumiam muito um específico peixe, e aí aquele preço daquele peixe subiu muito, e tinha um outro peixe que tinha qualidade muito, muito próxima, só que eles depreciavam. Aí o governo japonês fez uma propaganda. O consumo maior no Japão hoje é do peixe que ninguém... Que era o secundário. Que era o secundário. E já organizou, e agora o outro peixe que era consumido já conseguiu retornar a quantidade de peixe que existia, mas eles consomem o peixe anterior. Então, assim, eu acho que a forma correta de você fazer a propaganda, ou se você se posicionar, acho que a palavra não é nem propaganda, acho que é o posicionamento com relação ao que você faz. E aí a gente está lidando também com um momento que é muito propício, que eu acho que eu queria tocar com você aqui, que é a sucessão familiar, né? A gente está entrando hoje com filhos de produtores, filhas de produtores que já estudaram em universidades, já têm aviação agrônoma, já são zootecnistas. Essas pessoas chegam com uma cabeça mais avançada, mais à frente, né? Você acha que o grande passo da agricultura sustentável, da agricultura regenerativa, ela vem a partir de agora com essa sucessão? Não, eu não acredito. Eu acredito que, talvez, de novo, dentro do processo de conhecimento e de conexão, talvez agora esse nome e as coisas possam fazer mais sentido. Mas como a gente já comentou, se eu for voltar para a história da minha família mesmo, desde que meu pai começou a trabalhar nas propriedades, há mais de 40 anos, a gente já faz plantio direto. Tem foto minha, tipo, bebezinha, assim, em área de trigo, plantando soja sobre a palhada de trigo. Então, é muito mais, talvez, de ter esse entendimento de sistema, de conexão entre as coisas, de efeito e causa, e como isso pode se traduzir numa comunicação mais clara do agro brasileiro para fora, sabe? Acho que essa é a vantagem. Talvez as gerações anteriores, elas já estavam numa linha de, poxa, será que esse diálogo ainda existe, a porta, a gente pode evoluir nisso ou não? E eu vejo que a geração mais nova, ela tá a fim de falar sobre isso. Ela tá a fim de desmistificar, né? De trazer verdade, de trazer dado, né? E mostrar para a sociedade que a gente é um setor super importante para o país, para o mundo, uma missão super nobre, e não tem ninguém mais preocupado com a sustentabilidade desse negócio do que o agricultor. Ele não vai fazer nada para se prejudicar a própria atividade dele, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, e também, na verdade, nós não tínhamos subsídios de dados, de informação, que foi o que você trouxe agora, né? Era muito difícil de você provar que você não estava sendo sustentável, sendo que você não tem dados, né? Não tem informação, né? Não tem. E antigamente, a notícia que sai lá fora sempre é a notícia ruim, né? O sensacionalista, de derrubou tantas árvores, e a coisa dia a dia do produtor não era notícia. Então, quem não era especialista nisso não vai escrever sobre isso. Então, tem dados muito interessantes, assim, se a gente para observar sobre como essa comunicação, quando ela é feita de forma com uma agenda talvez secundária, ela é prejudicial, né? Sim. Então, você olha para a própria questão de desmatamento e outras coisas. Hoje a gente está falando de uma pequena parcela do setor que está conectado, comprovado com desmatamento legal, mas não reflete. A agricultura é muito mais do que isso, né? É muito mesmo essa necessidade da gente posicionar o quanto é diferenciado e como a gente pode fazer a diferença para o mundo, como país. Eu queria te perguntar uma pergunta mais técnica aqui. A gente teve a aprovação da lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, né? Quais gargalos você acha que tem
para que isso funcione na prática hoje? É regulatório, é técnico, é financeiro? O que você acha que traz um gargalo para esse mercado avançar de forma mais rápida? Acaba, acho que, não passando por um único, mas eu vou mencionar aqui, acho que os principais pontos. Primeiro, existe uma expectativa muito grande, né, dentro desse processo de regulamentação, que vai se estender pelo menos por mais um ano, né, a gente acredita. Sim. Uma vez que as regras do jogo estejam claras, que o mercado ele se concretize mais e fique mais compreensível para os operadores como um todo, né? Hoje você trabalha muito na linha do voluntário, então a própria comunicação, voltando ao ponto que a gente comentou, não é fácil. Quem está fora dessa conversa não é fácil entender. Eu estava em um outro negócio, vim para cá também, foi um tempo de aprendizado, sabe? Então, acho que tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, super crítico, é a questão financeira. Para essa mudança acontecer, existe um custo de transição, sim ou sim. E o mercado acho que está aguardando esperar para ver quem vai assumir esse custo. Quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta, famosa, né? Sim. Quem vai sentar na ponta da mesa. Mas no final do dia, para mudança acontecer na velocidade que a gente precisa, a cadeia como um todo vai ter que participar dessa conversa, não tem muita escapatória, né? E um terceiro ponto, mas não menos importante, acho que ainda é numa linha de ferramentas mesmo, de como a gente tem ferramentas que possibilitem mensurar, verificar e dar a seriedade e a transparência que esse mercado precisa, né? É um mercado muito particular, sem essa redução de risco na perspectiva de quais dados você usa, quais as propriedades que fazem parte dessa conversa e como o negócio se relaciona. Existe um receio, né? Tem toda a conversa de greenwashing, das iniciativas que gera essa insegurança. A gente, dentro desses quase 5 anos de Bayer, né, operando com esse negócio, a gente desenvolveu uma ferramenta, Conecta, que é a MRV, para tentar colocar luz em torno disso e trazer as regras da agricultura, né, as regras desse negócio para a agricultura tropical e de uma forma que eu possa certificar ponto a ponto e ter a segurança de todo o processo. Mas não é fácil. São muitas ferramentas ainda. Sabe aquele momento que as coisas estão ainda se desenhando e está todo mundo aguardando? Eu tenho bastante expectativa que, passado esse tempo, o caminho esteja muito mais claro de como seguir. Vocês foram pioneiros, né, entrada nesse mercado, né? Então, acho que assim, falou 4, 5 anos, né? Acho que é até legal a gente poder explorar um pouquinho o que vocês aprenderam na prática dessa jornada, né? Porque é um desafio quando você abre caminhos, né? Que nem a gente estava falando aqui agora. Então, assim, você está abrindo caminho. Para abrir caminho, você vai... Mas o seu aprendizado, ele vem antes, né? Então, acho que seria legal a gente poder trocar um pouquinho sobre esses aprendizados. Com certeza. O primeiro deles, e assim, eu diria que talvez até o mais importante quando você está num cenário como esse, que não existe caminho, você construir uma estrada sozinha é praticamente inviável. A gente contou ao longo desses 4 anos com o apoio de muitas instituições de pesquisa. Por exemplo, a própria Embrapa. As 2 principais ferramentas que a gente tem dentro desse processo de verificação, etc., foram desenvolvidos junto com a Embrapa. Semana passada, né? Do laser, né? Tecnologia a gente estava com o modelo, estamos com o modelo para quantificar, né, o estoque. A gente tem a calculadora da pegada de carbono. Então, sem esse trabalho com eles... a tropicalização dessa conversa, ela teria sido muito, muito complexa, junto com a Embrapa, outras instituições de pesquisa, universidades, consultores, né? Se a gente for voltar 4 anos, a gente começou a tentar trazer a ciência global do tema para a agricultura tropical. Então, estabelecer essa rede de contatos, ela foi crucial, e mais do que isso, poder contar também com quase 2.000 agricultores. Legal. Então, pensa que ao longo desse processo, estabelecimento desses protocolos junto com essas instituições, a gente contou com quase 2.000 áreas no Brasil todo, onde agricultores cederam um pedaço de um talhão pra gente. Sempre grãos também? Grãos e diferentes culturas assim. Tinha alguns critérios de estabelecimento inicial, mas para tentar até pegar algo mais representativo em termos de Brasil.
A gente coletou a amostra de solo, foram mais de 300 mil amostras de solo que a gente coletou. Hoje, assim, a base, ouso dizer que temos uma das maiores bases de solo brasileiro, né, com esse trabalho, para tentar entender qual era a foto inicial de carbono naquele momento, com as práticas que o agricultor fazia. Sentamos com a pesquisa, com consultores, para trazer quais eram as práticas de agricultura regenerativa que a gente poderia implementar em cada um dos cenários e, de fato, construir essas ferramentas para traduzir isso num negócio, sabe? Em ferramentas que não é só ciência e conecta a indústria mesmo ao campo. Então, esse é o principal aprendizado. É isso, assim, esse é o principal ponto que eu queria reforçar. Mas o segundo, acho que é bem importante e volta na linha do que a gente comentou das dificuldades do mercado, o que a gente pode ter como gargalo. A importância do processo certificado, assim, ponta a ponta, e você ter segurança nessa conversa. É muito difícil quando a gente chega, por exemplo, para as nossas negociações, conversas, que hoje meu cliente é basicamente B2B, são indústrias, né? Sim. Empresas que querem tangibilizar iniciativas e colocar isso na prática mesmo, conectado com a sua cadeia. A necessidade que existe para a gente ter esses processos ponta a ponta, desde a parte de seleção dos agricultores que fazem parte, até o relatório, como eles usam isso internamente, é muito crítico. Existe uma parte institucional muito forte, então precisa ser tratado com muita seriedade. Às vezes eu até posso falar assim, tem outras empresas que podem posicionar soluções até de uma forma um pouco mais amigável. Mas se você não tiver essa questão da segurança, isso depois pode ser um gargalo grande, assim. Então, como buyer, a gente prefere ter a consistência, ter o apoio da academia, apoio para construir coisas que são robustas e que a gente tenha segurança de traduzir isso para o mercado. Muito legal, muito legal. E acho que o grande desafio, você tá lidando com um produto que você tem que... É como se fosse um marketplace, né? Você tem que convencer o produtor e tem que convencer a indústria, né? No final do dia, você tem um duplo desafio, né? Porque você tem que provar que o produtor pergunta, beleza, eu vou fazer isso, mas quanto que eu vou receber para fazer isso? E aí depois você tem que criar o valor aqui do outro lado e falar assim, tá bom, mas eu vou pagar por quê? Então, acho que esse acho que é o grande desafio, né? Mas é um desafio interessante porque para gerar esse valor, e a gente viu isso na cadeia do café, se não me engano, não foi que a gente viu aquela certificação e no começo da certificação tiveram que pagar uns valores. Eu acho que o mercado ele vai se ajustando, né? Mas é interessante. E você falou que 2.000 produtores participaram. E a gente teve uma experiência com uma empresa que faz análise da microbiologia do solo, e uma coisa que o cliente que foi o produtor falou assim, legal que isso aqui, Rodrigues, eu não posso, você falou de foto, eu lembrei, né? Eu não posso fazer uma foto, porque o solo, ele é mutável, então eu tenho que fazer um filme. Isso aí. Eu não posso ter uma foto só da análise. Então eu tenho que, a partir do momento que eu tenho uma agricultura regenerativa, que eu faço uso de biológico, a foto já não me serve mais. Totalmente. Eu tenho que ter um acompanhamento que se transforma num filme, para que, e a gente sabe que, falando aqui, eu já entrevistou algumas pessoas aqui falando sobre agricultura regenerativa, eu falo assim, é um negócio que leva tempo, né? Leva tempo e demora, talvez, para você ter a consciência do resultado, né? Muito naquela linha do que a gente estava falando de curto, longo prazo. A agricultura, é difícil você tangibilizar coisas que não tragam resultado no curto prazo. Mas a gente, por exemplo, tem uma rede de ensaios de longo prazo, né? Então, áreas que a gente monitora há 5, 10, até mais anos na Argentina mesmo, Brasil também, para tentar entender essa dinâmica de carbono no solo. É perfeito o que a outra empresa comentou com você. A foto você tira para ter o baseline. Para iniciar. Né? Para iniciar a conversa. Mas se isso não for traduzido no monitoramento, e aí eu não falo monitoramento só da parte do carbono, mas o impacto disso em produtividade, né? Como aumentou a minha produtividade, como melhorou a minha rentabilidade. Dividindo com vocês os dados dessas áreas que a gente acompanha. Se a gente for pegar
As áreas onde os agricultores implementaram as práticas conforme recomendado em alta intensidade, elas trouxeram uma produtividade adicional de 11%. Mas isso não dá para você mensurar ano a ano. Um ano não é suficiente, porque a gente está falando de matéria orgânica, a gente está falando de melhora de estrutura de solo. Então, volta ao nosso desafio da comunicação, né? Como a gente consegue trazer dados para falar para o agricultor, cara, aposta nisso que você vai ver o retorno. Né? E, novamente, é uma coisa que você já faz, talvez é um ajuste fino aqui, outro ali, mas consistência das suas operações como um todo. Né? Então, totalmente sentido. É muito legal. E aí uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, que assim, dado aquele ponto que eu trouxe que é como se fosse um marketplace, né? E a gente é muito cobrado pelo mercado internacional, né? Você acha que a monetização sustentável ela vai ser puxada pelo mercado externo ou a gente vai ter que lidar isso internamente com as empresas, aqui dentro mesmo? O cenário que eu tenho visibilidade hoje, eu entendo que é mais interno. Mercado interno. Por que eu falo isso? Eu acho que quando vem do processo externo, ele vem ainda numa base muito de regulamentação, obrigação e regra. Sim. Então, na verdade, ele é mais excludente do que... Igual EUDR, né? Exato. Então, assim, ou você faz, ou você não vende pra mim. E aí, eu acho que não dá pra gente atrelar nessa linha. Mas as oportunidades do mercado, a gente tá agora, né? O mercado voluntário, estabelecendo o mercado regulado, como essas duas operações elas vão se conectar... se a gente como país conseguir se estruturar muito bem nesse processo, eu vejo que o maior incentivo vai ser dentro de casa mesmo. Ainda é muito difícil, quando você olha para o mercado externo, ver, por exemplo, empresas que estão fazendo parte desses projetos, etc. Existe uma dificuldade de receberem um premium por isso, Sim. sabe? Então, eu acredito muito mais nesse fortalecimento da nossa rede interna. Isso é legal, porque tá chegando a COP30, né? Como que vocês estão enxergando esse debate global sobre sustentabilidade no Brasil? Você acha que vai ser... Porque a gente tem escutado muita coisa ruim, né? Vamos falar a verdade, né? Mas vamos pensar pelo lado bom, né, Kira? Eu acho que aquele evento lá na Bahia, eu me surpreendi, porque normalmente esses eventos de sustentabilidade são muito na teoria, mas a gente foi na fazenda, a gente escutou muito sobre os incentivos, né, os drivers, que não é a obrigação do produtor, para o bem dele, não só porque ele vai receber um pagamento, mas os estudos, né, provam que fazendo dessa forma você tem mais resiliência contra mudança climática, tudo isso faz bem para o business, né, primeiro. Aí, segundo, ajuda o planeta, mas não pode ser o contrário, não pode ser, tem que salvar o planeta, porque o produtor tem que se salvar, né, tem aquela frase, o produtor no vermelho não pensa no verde, né, ele primeiro tem que ninguém, sobreviver, né? Ninguém tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do planeta, que nem no avião, né, quando cai o oxigênio tem que colocar primeiro em você, depois você ajuda as outras pessoas. Então, acho que isso, o erro, acho que dos ambientalistas, tudo, tentando empurrar uma coisa, a obrigação de salvar o planeta, só que o produtor não tem essa obrigação sozinho, né? Acho que tem que ser conjunto, né? E, de novo, né? Se a gente for parar para pensar, quem é a pessoa mais afetada? Qual é a indústria mais afetada hoje por mudança climática? É o produtor. A agricultura é a indústria a céu aberto, né? Então, a gente precisa desmistificar de novo o conceito de que o agricultor não está olhando para isso, porque ele olha para isso há muito mais tempo do que a gente imagina. Sim. Exemplo, novamente, plantio direto. Há quanto tempo? Biológico. O mercado está sendo acelerado, tem muita coisa acontecendo, mas assim, também não é novidade. A gente descobriu ontem. Então, na tua pergunta em relação à COP30, são muitos desafios? São. Mas a gente entende que também é uma oportunidade para trazer essa comunicação mais tangível e representar o nosso país efetivamente da forma como ele merece, no quesito de agricultura. A gente vai ter um espaço lá, uma ação bem importante com o Embrapa,
Porque é isso, a agricultura brasileira ela é muito baseada em ciência, né? É impressionante, assim, tudo que foi desenvolvido, a forma como a gente faz o nosso negócio aqui e como isso traz benefícios para a sociedade. Então, a gente acha que não tem como não aproveitar essa oportunidade para fazer um barulho super positivo nesses temas, sabe? Legal. Não, e aí, puxando esse tema, dado que a gente já é referência em agricultura sustentável, você consegue mostrar pra gente onde a gente está à frente e aonde a gente pode avançar ainda na agricultura sustentável ou regenerativa, no caso? Até voltando, acho que com aquele dado que a gente bateu um papo antes, né? Pesquisa, 10 práticas de agricultura regenerativa, o agricultor brasileiro já faz em média, versus 7 globalmente. Uhum. Quantidade de anos de plantio direto. Modelo de integração lavoura, pecuária e floresta também, que é uma coisa que a gente aproveita muito a nossa fortaleza Sim. como país para colocar isso na prática, né? Cara, assim, para mim são infinitos exemplos que, de fato, tangibilizam isso pra gente, como a gente já é diferenciado nesse sentido, sabe? O agricultor, ele tá preocupado com o solo, preocupado, obviamente, com a rentabilidade da sua operação, mas, novamente, ele é o elo ali que vai ser mais impactado com as mudanças. Então, eu vejo que todo agricultor, pelo menos se for pegar nessas últimas 3, 4 safras, ou ele passou por problema de chuva em excesso, ou seca em excesso. Tá cada vez mais, né, tangível isso para eles também. Então, isso acelera todo esse processo. Vamos falar um pouquinho do programa Procarbono que vocês lançaram lá atrás e já falou que esses 2.000 produtores, né? Como que vocês vão para o mercado com esse Procarbono? Vocês escolhem os produtores, vocês abrem para a base de clientes de vocês? Como que vocês vão atrás desses produtores? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando surgiu o nome, e acho que ele ficou um nome muito forte mesmo no mercado, ele tinha esse viés de construção da ciência, né? Então, ele era um programa que a gente fazia com esses 2.000 agricultores dentro do negócio de carbono Bayer. Legal. Hoje, Procarbono, quando a gente fala Procarbono, a gente está falando no nome do modelo de negócio da Bayer em operar. A gente atua como prestador de serviço, se puder de novo explicar para minha avó, né? Na linha de explicar para a avó. É isso, tem que ser tudo assim, senão não funciona. A gente presta serviço, principalmente para empresas que tenham projetos, que tenham compromissos e queiram trazer a agricultura para parte, né, desse escopo, seja por natureza do seu negócio ou por outro elemento. E a gente atua nesse processo desde o momento do recrutamento dos agricultores, validação socioambiental, tentar entender documentação, como é que tá, desmatamento, etc e tal. Passou nesse primeiro check aqui, a gente acessa o agricultor para ter uma fotografia de como estão as emissões dele, os insumos, etc. Faz o cálculo da pegada de carbono e aí traduz isso também em KPIs de agricultura regenerativa, em relatórios, é muito customizado com o cliente, que hoje é numa linha mais B2B, né, hoje. Mas a gente também tem uma série de oportunidades agora se desenhando nesse segundo semestre, principalmente com agricultores. Até a metade do ano a gente não tinha essa interação direta, mas a gente vai ter a oportunidade do agricultor que quiser também ter o entendimento da sua pegada de carbono. A gente pode fazer esse serviço na propriedade dele. A gente está desenhando um projeto aqui para crédito de carbono também, olhando para a agricultura. Então, vai ter essa frente agora para agricultores, ampliando o público. Não vão ser só aqueles 2.000. Claro que, como essa turma participou com a gente na parceria desde o início, né? Recebendo visita da Bayer ali todos os anos, ajudando a gente a construir, eles vão ter esse acesso inicial e depois a gente vai abrir essa oportunidade para o mercado. E basicamente, esses vocês fazem todo esse trabalho, tem equipe interna ou vocês trabalham com startups ou outros parceiros também para fazer esse... Um pouco de tudo. Tá. Assim, quando a gente olha para a escalabilidade desse tema, a gente precisa contar com parceiros. Então,
dentro desse processo, porque eu falei para vocês da Conecta, a ferramenta que a gente criou, Legal. dentro dessas etapas dessa prestação de serviço, a gente tem conexão sim com startups e outras empresas que ajudam a gente a levantar essas informações ou até mesmo construir as nossas soluções, né? Acho que isso é um ponto importante. Mas a gente é um time de mais de 60 pessoas, olhando para Brasil, Argentina e Paraguai também, com um foco muito grande de tentar escalar isso. Então, hoje tem uma galera muito focada em construir a ciência, né, tangibilizar essa ciência, uma turma que está focada na parte da execução dos projetos comerciais, e a gente planeja ainda aumentar para conseguir colocar mais gente na execução mesmo desses projetos, porque não é trivial, né? Se for parar para pensar, vocês lidam bastante com startup, né? O desafio que a gente tem hoje da digitalização dentro do agro, você tem que levantar todas as informações do agricultor, a gente está sempre em busca de ferramentas que possam ajudar a acelerar esse processo. Fazer de uma forma remota, né? Exato. De usar sensores. A gente tem hoje o Field View, né, dentro de casa, então os agricultores que já usam o Field View é quase que instantânea, muito mais fácil de pegar essas informações, mas a gente sabe que ainda tem oportunidade para avançar nesse tema, né? Que você mencionou a parte de certificação no café, que eu sei que ainda é muito manual, né? Que eu falei com o produtor semana passada e falei, eu tenho 12 certificações e cada 2 dias vem alguém aqui com checklist. Eu falei, mas como assim? Eles fazem isso manualmente? Vão lá na fazenda que... Não me parece muito sustentável isso. O de café ganha uma grana. Cara. Então, exatamente, outsourcing, mas, manual, tem que pôr câmera, põe sensores lá, ou alguma coisa que vai diminuir esse número de visitas, porque atrapalha, né, o dia a dia do produtor. Completamente, né, ele acaba, o foco dele é produzir. Exatamente, não fica lá respondendo cada 2 dias, mas... pesquisa, né. Por isso que, assim, quando a gente olha para esse negócio, essas operações, elas não são triviais. Não é qualquer empresa que consegue colocar de pé, assim, porque senão você fica com uma área muito restrita. Hoje a gente tem dentro dos nossos programas, entre Brasil e Argentina, agora Paraguai também, para esse ano, mais de 2 milhões de hectares já. E é uma operação de guerra. Não vou falar para vocês, não é fácil, não. Vem informação anotado em caderno, aí você tem que ter todo um processo de back-office, de qualidade de dados, de novo, da verificação, porque eu preciso da transparência, eu preciso da segurança, rastreabilidade. Então, é interessante esse processo. Bem interessante. Tem que usar inteligência artificial, né? A gente está ávido por ferramentas que possam ajudar, porque você vai acelerar o processo, você vai garantir escalabilidade, você reduz custo, e aí custo não só para a gente, mas os projetos eles passam a ter uma precificação mais interessante também para as empresas, a gente começa a conseguir ter mais espaço para também entender como premiar esse agricultor, como a gente conecta, esse é um ponto importante que acho que eu não comentei com vocês. Como que a gente, hoje, né, benefício, o que o agricultor ganha com isso? Eu ia perguntar para você. Como você vai mostrar para o produtor que não é custo, é investimento? Isso é o grande desafio, assim, a pergunta de milhões de dólares. Mas boa parte desses projetos a gente tenta atrelar algum tipo de benefício. Só que isso é muito customizado com a empresa que está contratando, né? Porque também tem as diretrizes dessa empresa, o que é o objetivo dela e tudo mais. Mas você tem desde um pagamento num prêmio para um grão diferenciado pela decisão, como a gente também, Bayer, estamos trabalhando para tentar viabilizar um ecossistema de benefício para esses agricultores. O que eu quero dizer com isso? O agricultor que ele passa por esse processo, faz parte dos nossos projetos, ele pode ter acesso a linhas de crédito mais baratas, então a gente está pilotando até algumas iniciativas nessa linha. A gente está olhando em como pode oferecer serviços também, né, com uma abordagem mais interessante financeiramente. Tentar tangibilizar esse benefício para ele entender, poxa, investir nisso, né, fazer as mudanças que eu preciso fazer de agricultura regenerativa, além de me ajudar a sustentar meu negócio a longo prazo, a deixar meu legado, que é tão importante, né, pensando no agro, me traz um retorno. E não só para crédito, né, que às vezes a conversa fica limitada no crédito de carbono.
Eu acho que o grande desafio, na verdade, é você mostrar para o produtor que não é custo, é investimento. E aí eu acho que entra num negócio que, assim, perguntando para você que está há 5 anos lidando com isso, qual que é o maior erro da comunicação quando você fala com o produtor sobre carbono e sustentabilidade? Eu entendo que é principalmente a ligação do tema com a palavra sustentabilidade. Eu vou explicar, tá? Eu acho que quando você traz o tema, né, a palavra sustentabilidade, eu acho que remete ao agricultor um pouco dessa disputa, sabe? Campo e cidade, de, poxa, então vai ficar conta para eu pagar, você tá falando que eu sou o ruim da história, mas você na tua casa toma banho de 1 hora, sabe? Aquela conversa que ninguém sai do lugar. Sim. Então, o que a gente vê é que tentar desmistificar a sustentabilidade, que não é um julgamento de valor, se está fazendo certo, se está fazendo errado, mas que boa parte das vezes, inclusive, ele já está, né, no caminho, para mim é o principal ponto. Como a gente atrela a palavra sustentabilidade, agricultura regenerativa, para algo que, parceiro, é mais uma receita é mais uma forma para você ter receita aqui, sabe? É quase criar uma persona de um agricultor sustentável, mostrando que ele já faz tudo aquilo, né? Exato. Isso, né? É basicamente isso, assim. Já faz, pode melhorar? Pode. Tem sempre, pra tudo na vida, né? Tudo na vida a gente pode melhorar. Mas eu vejo que é muito, muito esse sentido, porque quando você traz, às vezes, com esse viés, existe essa rejeição inicial ao tema, sabe? Você acha que leva para um caminho que fica difícil entender que tem uma oportunidade concreta de um negócio para algo que ele já faz muito bem, né? Que ele já está fazendo super bem. Vai gerar um valor agregado no produto que ele já está entregando, já está fazendo. Né? Exato, basicamente isso. E explicar isso não é fácil, é verdade. Não é, concordo com você. Não é fácil. Marina, a gente está chegando ao final e aí eu faço 3 perguntas. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é bom. Fora o parte de... Vocês têm, né, o CVC, o LEAPS, que a gente conhece bem, mas fora isso, aqui qual a interação com startups, né? Ou como que um startup que tem alguma solução, como que ele consegue fazer essa conexão com vocês? Isso é muito legal, porque a Bayer tem um braço de agricultura digital, né, super forte, como você comentou, né? Sim. Uma herança que vem crescendo. Sim. E é bem interessante porque todas as oportunidades que a gente tem, por exemplo, em eventos, participar do AgTech, Cubo, essas iniciativas onde tem a oportunidade das startups fazerem pitch, a gente sempre vai ter algum representante nosso lá. Então, talvez até o próprio convite às startups, né? Vendo oportunidade de negócio, conecta com a gente é super aberto e tudo que for de fato agregar, né, para o agricultor, para o nosso negócio e para simplificar os processos, tudo que a gente puder extrair de melhor, a gente tá super aberto. A gente tinha um hub de inovação, né, que ficava ali, a gente tinha interações muito frequentes e hoje a gente tem uma pessoa que olha muito para essa conexão. Né? Tá, legal. Então, que é o Fuco. O Fuco, exato. Legal. Um abraço, Fuco. Abraço, Fuco. Marina, a gente tá chegando ao final e assim, eu faço sempre 3 perguntas, tá? Uma que eu fiz pra você, com base no que eu já pesquisei sobre você, que você fala, e outras 2 que são padrões, tá? Então você fala que, eu escutei muito você falar que a agricultura regenerativa não é um conceito, é uma mudança de mentalidade. O que você aprendeu ao longo dessa jornada sobre transformar essa mentalidade em práticas concretas? Excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo, porque por que eu falo isso? Acho que é super importante, né? A gente traz muito conceito de sustentabilidade, só que se você for parar para pensar na parte dos conceitos, e eu juro que eu vou te responder, só vou... Não, eu tô falar o conceito que eu acho que é interessante. Quando a gente olha para sustentabilidade, você tá olhando muito ainda num caminho do que a gente conhecia até então, tá? Muito num caminho de melhorar a eficiência, o uso dos meus recursos, reduzir, garantir ali um equilíbrio de tudo que está fazendo.
A agricultura regenerativa é eu ter o entendimento que, além de fazer toda essa avaliação do que eu posso melhorar nas minhas operações, né, e reduzir tudo aquilo que eu coloco dentro do sistema, eu tenho um papel-chave em construir, né, em melhorar a saúde de um sistema e tornar ele mais resiliente, né? Então, a gente está falando que o solo, ele é um organismo vivo, né? A gente acompanha aí os índices de degradação, né? Solos que estão perdendo, de fato, essa saúde ao longo do tempo. E, para mim, o principal ponto é, se a agricultura regenerativa é isso, essa mudança de mindset, de se entender parte desse sistema, né? Responsável por ajudar a melhorar esse sistema, né? Eu levo muito isso pra vida também, sabe? Acho que essa mudança de mindset, ela me afetou em vários sentidos. É muito, muito fácil, às vezes, a gente entender que a responsabilidade das coisas estão nos outros, né? E você não entender que você tem um papel ativo. E quando a gente olha pra mudança climática, agricultura regenerativa de novo... não tem como a gente evoluir nessa conversa se cada um não entender que tem um papel muito importante, sabe, em fazer essa transição. Não é só a função do agricultor, não é só a função da indústria, não é só a função da Bayer ou das outras empresas que operam nesse mercado. Não dá para ser na obrigação, a gente precisa entender que a gente tem função ativa em melhorar, né, aquilo que a gente faz, e para tudo, né? Estamos falando de atividade aqui, mas para tudo. A gente tem que ter essa noção de protagonismo. E a gente só melhora fazendo, né? Exatamente. Acho que o ponto é esse, a gente só melhora fazendo. Se a gente não se propor a fazer, a gente nunca vai aprender os pontos que a gente precisa melhorar, e acho que é um grande ponto para a gente explorar aqui nessa comunicação dessa agricultura regenerativa. Muito bom. A segunda pergunta: quem é o comunicador do agro que você mais admira? Comunicador ou comunicadora? Nossa, excelente pergunta. A gente fica até sentido de eleger um nome, porque tem muita gente positiva, assim. Nossa, me colocou numa saia justa, hein? Que isso? Pô, tem um monte de gente. E aí, em qualquer meio, qualquer viés. Qualquer viés, do agro em geral. Agro sustentável, agro produtivo, econômico. Posso trazer um viés diferente para sua resposta? Lógico. Eu tenho uma admiração muito grande pela Embrapa, cara. Assim, e eu sei que não foi exatamente esse viés que você perguntou, mas eu acho que o que a gente tem no nosso país com Embrapa versus o que existe nos outros países, assim, é muito diferenciado. Então, se eu pudesse colocar o lugar, assim, onde a gente vê muita consistência das mensagens, um trabalho efetivo para promover o agro, para promover pesquisa, eu colocaria Embrapa em geral. Legal. Todos os profissionais, né? Todos os profissionais. Muito obrigada, inclusive, pelo trabalho de vocês. Vocês são incríveis. Legal. Minha sogra se aposentou recentemente, era pesquisadora da Embrapa no agro também. Muito bom o trabalho que eles realizam. Qual é o skill mais importante para uma pessoa que trabalha no agro hoje? Com carbono ainda. Nossa senhora. Mas a que eu vou te responder, assim, acho que ela é aplicável a qualquer mercado e é uma coisa que eu levo pra vida, sabe? Curiosidade. Por incrível que pareça, assim, pode parecer meio básico, assim, a gente falar curiosidade, né? Meio amplo, mas eu vejo que a gente tá cada vez mais, né? Sobrecarregado de informação. Às vezes, muita coisa vindo superficial pra gente. Se você não tiver essa curiosidade, né, atrelada a um pensamento crítico de poder conectar as coisas, entender a tua contribuição, entender como você pode transformar, eu acho que ela é uma vida muito transacional, né? Eu consumo só aquilo, eu tô satisfeita com aquilo e aquilo que eu levo pra frente. Vive na sua bolha. Vive na bolha e não tá interessado em olhar. Só que quando você é curioso, o tanto de oportunidade que abre, assim, de você se desenvolver, de você conhecer pessoas, de você atuar em outros negócios, gerar oportunidade de negócio. Então,
Pra mim, hoje, o que eu mais procuro, inclusive, nas pessoas que trabalham comigo, assim, é essa curiosidade. É você não estar satisfeito com o conhecimento que você tem. Você tá sempre questionando, querendo entender e conectando as coisas, sabe? Muito bom. Marina, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo projeto, pela construção do Carbono Pro Carbono, por todo esse desafio que você está abrindo portas, né? Constrói que eles virão. Exato. E aí, acho que para a gente fica o conhecimento de que é um produto novo que está sendo aberto, que está sendo desbravado e que logo mais a gente vai ter que comunicar de uma forma mais acessível para o produtor, para que ele possa de fato adotar, né? Parabéns aí, parabéns a você, parabéns a Bayer, tá? Pessoal, muito obrigado vocês que escutaram a gente até aqui. A gente vai marcar a Marina em todas as redes sociais, então vai estar online aí no Rural Talks, no YouTube, nas plataformas de streaming. E para você que não conhece ainda, a gente tem a Rede Rural de Podcasts, ou seja, uma rede com mais de 10 podcasts falando sobre o agronegócio, seja ele tecnológico ou não, a Carbono. Rural está lá. Sustentabilidade, carbono, tem? Vamos colocar a Marina para fazer o podcast. Vai ter, gente, que isso. Valeu, gente. Foi demais. Obrigada, Valeu. pessoal. Até Obrigada. mais.